Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Nós vamos aí então para as nossas informações, né? Não se esqueça, nesse mês de novembro, aí, a partir do dia 20 até o dia 26, nós temos a nossa semana de reencontro em todas as igrejas adventistas do sétimo dia aí da América do Sul, né? Vai haver essa programação especial. Eu quero fazer esse convite para você poder participar, levar também interessados. Vamos iniciar a nossa escola sabatina cantando o hino de número 288, o nosso cenário, Ser igual a Cristo. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. A cada dia, né, nós devemos ser igual a Cristo, né, mais semelhantes a Ele, procurar a Ele, imitar a Jesus em todos os nossos atos, né? Que Deus realmente possa nos abençoar para alcançarmos isso. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Te pedimos agora que venhas estar conosco nesse programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Aos sábados nós temos aí, né, o privilégio de assistir aos informativos mundiais das missões, né? Nesse quarto e último trimestre de 2021, o excesso de nossas ofertas vão auxiliar os projetos da divisão do Pacífico Norte Asiático. É um local, né, geograficamente falando, muito populoso, mas com muita dificuldade para a entrada do cristianismo, né? Existem outras religiões lá, e muitas vezes até o cristianismo é proibido de pregar nesses lugares, né? Então nós temos que ajudar muito com as nossas ofertas, né, o avanço do evangelho aí nessa divisão. Para esse sábado, nós temos este título, né, da carta missionária, Almoço Evangelístico. Então eu quero te convidar para que juntos possamos então assistir, né, a mais um informativo mundial das missões.
Informativo Mundial das Missões. O almoço evangelístico. Sara mora no Japão e, embora não seja cristã, frequenta a Igreja Adventista de Kashiwa todos os sábados. Desde que tinha 6 anos, ela tem frequentado a igreja para receber uma alimentação saudável e estudos. Sua família vive bem abaixo do padrão médio de vida no Japão, e por isso sua mãe permite que a filha receba a ajuda de uma igreja cristã. Sua mãe é mãe solteira, trabalha muito, mas não tem condições financeiras de dar boa comida e apoio escolar para a filha. 1 em cada 7 crianças japonesas vivem em condições similares, e por isso a igreja de Kashiwa decidiu agir. Eles começaram a prover almoços gratuitos aos sábados e aulas particulares nos outros dias da semana. O próprio governo de Kashiwa percebeu essa necessidade das crianças e tem auxiliado financeiramente esse projeto da Igreja Adventista. Ao chegar na igreja pela primeira vez, Sara gostou da comida, das atividades bíblicas e das pessoas. Mesmo tímida, ela passou a frequentar a igreja regularmente e certo dia participou de um acampamento de verão. No acampamento, Sara decidiu se batizar, mas ao contar a novidade para a mãe, a mulher não permitiu. Sara tem 14 anos. E a lei japonesa não permite que uma pessoa tome tal decisão sem a permissão dos pais antes dos 18 anos. Essa é uma reação normal de uma mãe japonesa, e por isso Sara precisará esperar até os 18 anos para se batizar. Por favor, orem por Sara e pelas crianças que são atendidas na Igreja Adventista de Kashiwa. Que essas crianças tenham acesso à alimentação, brincadeiras e aprendam sobre Jesus. Neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar a propagar o Evangelho no Japão através da internet. Sejamos liberais. Eu disse a vocês, é um tremendo desafio a pregação do Evangelho nesses lugares, né? Mas nós podemos auxiliar através, né, das nossas ofertas. Você pode usar aí o aplicativo SevenMe, né, para separar uma boa oferta e ajudar, então, a evangelização dessas pessoas nesses lugares que, como eu vos disse, são realmente muito difíceis. E vamos continuar orando pela Sara, né, para que daqui a 4 anos ela possa então se batizar, que é o seu grande desejo. Vamos assistir agora Arauto Rei, Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor.
meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém, né? Que experiência maravilhosa dessa mulher, né? Que perfumou a Jesus antes da sua morte, né? Ungiu a Jesus antes da sua morte. Vamos orar para darmos início ao estudo, à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a tua orientação ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. O título geral da lição desse trimestre, né, quarto trimestre de 2021, a verdade presente em Deuteronômio. Para esta semana, né, nós tivemos esse título, né, Que nação há tão grande? O verso para memorizar, Deuteronômio capítulo 4, verso 8, é: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Né? Muito bem, tome agora então a sua lição, né? Vamos aí à parte de domingo, que tem esse subtítulo, né? Não acrescentem e nem diminuam. Essa advertência, né, é feita lá também no livro do Apocalipse. É interessante, né? Será que tem gente que tem essa capacidade de acrescentar ou retirar partes do texto sagrado? Nós temos visto ao longo dos séculos, né, a interferência, né, de homens e mulheres no texto bíblico, né, lógico, motivados, né, pelo inimigo de nossas almas. E eles têm, né, acrescentado, ou quem sabe retirado, né, verdades da Bíblia. Ou não tem tirado e nem acrescentado, literalmente, né, tirado do texto, mas tem retirado da mente, da cabeça, do coração das pessoas verdades eternas.
ou quem sabe, tem colocado na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, no coração das pessoas, inverdades, dizendo que está na Bíblia, né? E é interessante que a senhora White mesmo diz, né, no Mensagens Escolhidas, no volume 2, página 107, o seguinte, ó: Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, ou seja, mudar a lei de Deus, né? Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes da sua queda, de que a lei era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. A pregação de Lúcifer, né? Ou de Satanás agora. Há problemas na lei de Deus. Mas o pior de tudo isso é que muitos professos cristãos aderiram a este pensamento de Satanás. E uma delas, né, bem prático para a gente entender, é o quarto mandamento, que requer a observância do Santo Sábado. Mas o que as igrejas cristãs, veja, as igrejas cristãs fazem com o sábado? Eles aboliram o sábado. Eles colocaram, né, o domingo como seu dia sagrado. Esses dias atrás, aí saiu na internet, uma dessas igrejas, né, cristãs, que colocou um vídeo, fez um vídeo, né, falando sobre a santidade do domingo. Pasmem, né? Eu creio que muitos de vocês assistiram isso aí. Colocaram o domingo como dia sagrado. Aboliram, né, o santo sábado da lei de Deus e colocaram o domingo. Isso é acrescentar, né, coisas que não estão no texto sagrado e fazer com que as pessoas creiam nisso, né? Que coisa realmente triste, né? Então, ao observarmos a história do antigo Israel, notamos que em muitos aspectos eles tiveram problemas por ignorar certos preceitos da lei, o que na prática seria o mesmo que retirar algo dela, como também por lhe acrescentar, no sentido de introduzir práticas não especificadas nela e que, de fato, os levaram à sua transgressão. O que aconteceu com o povo de Israel lá no passado, de tentar retirar ou acrescentar no texto sagrado, os fez pessoas que tiveram, né, ou encontraram em sua vida muitos e muitos problemas. Parece que não ficou somente no passado. Hoje em dia, como eu acabei de citar, existem vários e vários professos cristãos que ensinam a Bíblia de uma forma desvirtuada, errônea, né? E dizem que isso tem amparo bíblico, e na verdade não tem, né? Então, nós devemos tomar cuidado, né, para que nós não venhamos a fazer exatamente como o povo no passado fez. E quando a gente, por exemplo, vai na lição de segunda-feira, nós encontramos esse título aí, Baal Peor, e este fato, né, foi um fato realmente muito triste na vida dos israelitas, né? Quando eles estavam ali em direção à terra de Canaã. Diz a palavra de Deus que quando eles chegaram nesse local, eles, os homens, eles foram seduzidos pelas mulheres que moravam ali, que adoravam deuses pagãos. E estas práticas, né, essa adoração aos deuses pagãos, entrou no coração e na mente desses israelitas. Então, essa prostituição, né, física afetou também a mente deles. E foi tão cruel isso, né, que a Bíblia nos diz que mais de 20.000 pessoas foram mortas, né? Deus não se agradou de maneira alguma dessa atitude nefasta do povo de Israel. Eles trouxeram o pecado e a idolatria para dentro, né, dos arraiais israelitas, ou dentro do arraial israelita, melhor falando. Trouxeram esse pecado para dentro. E isso afetou, né, o relacionamento que eles deveriam ter para com
o Deus verdadeiro, o Deus que os havia tirado da terra do Egito. Então, esse fracasso fez com que eles tivessem grandes dificuldades ali. E Deus teve que exterminar o pecado. Né? Então, veja, por mais desconfortáveis que sejam os relatos de Israel eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, ele certamente ajuda a explicar a lógica por trás da ordem. Veja, Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs. Um exemplo para mostrar adoração ao Deus verdadeiro. Por isso, amados, Deus teve que fazer uma limpa naquele lugar. Não havia mais como continuar. E a gente vê bem isso, né? Por exemplo, quando uma pessoa, infelizmente, né, contrai, por exemplo, um câncer. Então, ela tem que eliminar aquele câncer, porque aquele câncer ele pode, né, se converter numa metástase e então invadir o corpo inteiro. Então, há necessidade de, às vezes, fazer uma cirurgia e tirar aquele câncer, extrair aquele câncer. Então, Deus teve que fazer isso para extrair, né, o pecado que se avolumou ali no povo de Israel. Né? Então, queridos, não foi algo, né, que nós possamos dizer, Deus não usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia, mas Deus é justo também. E quando ele vê a necessidade da extirpação do pecado, ele vai fazer. Ele vai fazer. Não tenha dúvidas quanto a isso. Na parte de terça-feira, tem esse subtítulo aí, né? Sejam fiéis ao Senhor. Né? Então, milhares morreram por seguirem a Baal-peor. Né? Todos os que seguiram Baal-peor foram o quê? Destruídos. No entanto, muitos não apostataram. Deuteronômio capítulo 4, verso 4 nos diz, né? Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Nem todos, né, cederam à tentação em Baal-peor. E esses que não cederam e permaneceram fiéis ao Senhor, eles, né, permaneceram vivos. Mas os demais foram destruídos pela mão do Senhor. Né? Então, observe o contraste, né, entre a palavra todos nesse verso e no verso anterior. Capítulo 4, verso 4 de Deuteronômio. Todos os que seguiram a Baal-peor foram o quê? Destruídos. Mas os que permaneceram fiéis ao Senhor estavam o quê? Vivos. Essa era a recompensa. Não havia meio termo naquela época. E agora também não existe. Ou nós seguimos a Deus, adoramos a Deus, respeitamos a Deus, ou não. Não existe meio termo. Somos a favor ou contra Jesus. Então, não temos como estar, né, no muro. Ou nós somos do Senhor, ou então nós não somos. Né? Então, aqui nos traz uma interessante situação, né, que a palavra hebraica para seguir é debeke. Muitas vezes indica um forte compromisso de aderir a algo fora de si mesmo. A mesma raiz da palavra hebraica é usada em Gênesis 2:24, quando um homem deixa a sua família e unir-se-á então à sua esposa. Né? Lá também em Ruth, capítulo 1, verso 14, traz essa mesma palavra. Né? Então, nesse contexto, a palavra hebraica aparece também mais 4 vezes, né? Em Deuteronômio capítulo 10, verso 20, 11, verso 22, 13, verso 4 e capítulo 30, verso 20. Né? Então é importante notar que o povo é o sujeito do verbo. Eles devem fazer a escolha de apegar-se ou seguir a Deus e então, com seu poder e força, evitar o quê? O pecado. E a lição conclui, né, dizendo, Deus é fiel. Ele é capaz de nos impedir de cair. Notem, Deus é fiel e Ele é capaz de nos impedir de cair. Quando podemos
lograr êxito nisso? Quando vem a tentação e nós oramos imediatamente ao Senhor e dizemos assim: Senhor, por favor, que o Senhor me livre dessa tentação. O Senhor enviará forças para que nós não caiamos nessa tentação. Deus é fiel. Mas temos que fazer a escolha consciente, como fizeram os fiéis em Baal-peor, de nos apegarmos a Deus, de todo o coração. Nesse caso, podemos ter certeza de que, seja qual for a tentação, poderemos o quê? Permanecer fiéis ao Senhor. E o Senhor é fiel nesse sentido. Então, veja, o que a lição está nos dizendo? Quando você tiver uma tentação, peça a Deus forças. E Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar no momento seguinte já. Ele não vai deixar para o outro dia, para o mês que vem. Não, Ele vai te atender imediatamente para que você seja liberto, né, de cair nessa tentação e pecar. Na parte de quarta-feira, nós temos este subtítulo, né? Que nação há tão grande? Qual era o propósito de Deus para com Israel? Fazer uma nação realmente diferente. Uma nação em que as outras nações pudessem ver em Israel realmente um lugar inimaginável. Como é possível esse povo ser tão abençoado? Por que a agricultura deles é tão abençoada? Por que a vida deles é tão diferente, né? Tão próspera? Isso deveria ser um sinal para que as outras nações pudessem chegar a Israel, né, e pudessem servir ao Deus de Israel. Eles seriam, né, um espelho para as outras nações. Mas, infelizmente, amados irmãos, a grande maioria das vezes o povo de Israel não se apegou ao Senhor como deveria se apegar. Né? E veja que Israel adorava, né, e servia ao Deus que criou o cosmos, o Senhor do céu e da terra, ao passo que os pagãos o quê? Adoravam rochas, pedras, madeira e demônios. Que diferença marcante! E é verdade. O povo de Israel tinha uma marca diferente. Tinha algo a mostrar para as outras nações que eles não tinham, que era o grande Deus a quem eles serviam, o Deus poderoso, o Deus que os tirou lá da escravidão do Egito, os trouxe, né, no deserto e os sustentou durante todos aqueles anos. Então eles tinham história, eles tinham know-how para apresentar às pessoas, para outras nações. Mas infelizmente, amados irmãos, eles assim não fizeram. Né? O Senhor, como diz aqui a lição, ele desejava, né, que as outras nações observassem, né, e percebessem que eles tinham sido chamados, né, desde o tempo de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Mas, infelizmente, o povo de Israel, né, não seguiu os ditames da palavra de Deus. E aí eu pergunto, hoje, como servos do Senhor, como adventistas, nós temos demonstrado que somos um povo remanescente? Ou somos mais uma denominação cristã? Sabe? Quando você entende que não somos uma denominação cristã, mas nós somos um movimento profético, isso realmente vai fazer diferença no que eu entendo por ser um adventista do sétimo dia, por estar aguardando a vinda de Jesus. E por estar aguardando a vinda de Jesus, eu preciso pregar esta mensagem. Eu preciso viver de uma forma diferente. Eu preciso ser esse exemplo às pessoas. Que Deus os abençoe para que possamos alcançar isso, né, todos os dias em nossa vida. Na parte, então, de quinta-feira, sabedoria e o entendimento. Né? Interessante, queridos, que Deuteronômio capítulo 4, aí, no verso 1 ao 9, né, expressa não apenas a condição especial da nação, mas também o seu chamado missionário. Olha como dá para fazer uma ligação conosco hoje, né, no século 21. Então, em todos esses versos aí do capítulo 4, do verso 1 ao 9, está a ideia de que precisamos obedecer, seguir e fazer o que o Senhor nos ordena. O que o Senhor nos ordena fazer hoje? Nós temos que proclamar ao mundo
de que a lei de Deus ainda está vigente. Nós temos que proclamar ao mundo, né, o Evangelho, ou as boas novas, de que o sábado continua sendo, né, o dia sagrado. Nós precisamos mostrar ao mundo uma reforma de saúde. Nós precisamos apresentar ao mundo que Jesus há de voltar ainda em nossos dias, em nossa geração. Esta é a pregação que nós devemos fazer, né? Então, Israel, né, ele poderia ter sido, ou ter tido o mais maravilhoso sistema de leis, regras, regulamentos que o mundo já viu. De fato, ele teve. Mas o que adiantaria Israel ter tudo isso se não o seguisse? De que adiantaria? Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Israel poderia, né, ter sido uma nação maravilhosa e admirada por todos, se tão somente seguissem os regulamentos e normas que Deus deu a eles. E veja, esses regulamentos e normas que Deus deu a eles não eram proibições que os deixavam a vida mais chata, triste, sem sentido, não, pelo contrário. Essas exortações, esses mandamentos fariam que eles vivessem uma vida mais feliz. E é isso que Deus quer. Muitas vezes as pessoas dizem, vocês adventistas são proibidos de fazer isso, isso e aquilo outro. Não é que nós somos proibidos. É que nós sabemos que através das Sagradas Escrituras, essas coisas que eles dizem ser coisas boas, são coisas que nos trazem infelicidade. Por exemplo, vocês não podem beber. Mas eu pergunto, que felicidade há, né, em beber bebidas alcoólicas? Talvez você esqueça dos problemas naquele exato momento. Mas depois, né, a ressaca que a pessoa tem é algo que, quando ele tem isso, ele diz, puxa vida, por que eu bebi? Outra coisa, a bebida alcoólica destrói com o corpo humano. Para que eu vou destruir com o corpo humano? Além disso, o meu corpo é o santuário da morada do Espírito Santo. Então, porque você não bebe, você é triste? Pelo contrário. Se eu não bebo, é porque aí sim eu vou encontrar felicidade. Você não fuma, você não usa drogas, você não faz isso, não faz... Não. Todas essas coisas são itens que trazem uma felicidade passageira, efêmera. E no final dela vai ser caminho de destruição. Então, quando eu sigo as normas do Senhor, eu sou feliz. Eu vou trazer felicidade para mim e para minha família, né? Continuando. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e levaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. Veja o que eu acabei de dizer. Quantas enfermidades as pessoas têm por aí, porque elas não cuidam do seu corpo, do seu organismo. Vou dizer, por exemplo, das baladas. É interessante as baladas? Pode ser muito interessante. Mas a continuidade disso vai trazer enfermidades a esses que praticam esse tipo de diversão, ao longo do tempo, prazo, né? Vai cobrar. Não há dúvidas quanto a isso. Então, nós não somos proibidos de fazer isso, aquilo, outro. Deus, ele apenas diz, se vocês seguirem os meus regulamentos, as minhas leis, vocês serão felizes. E outra coisa, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Deus está preparando uma nova terra para cada um de nós. E é para lá que nós vamos querer ir. Porque lá realmente haverá o quê? Felicidade eterna. E a felicidade eterna que todos nós estamos o quê? Procurando. Né? Na parte, então, agora de sexta-feira, nós encontramos, então, dois textos, um do grande conflito, outro patriarcas profeta, né? Profetas.
Então, nos diz aí o grande conflito na página 582, né? Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um dos seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o quê? O mesmo, né? Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, e o indivíduo é considerado culpado de todos. E isso é verdade. Veja agora Patriarcas e Profetas, página 454. A respeito de Baal Peor, Ellen White escreveu: aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se a elas na folia, a condescendência com o vinho embotou seus sentimentos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio, e uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos, oferecendo sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Quando nós nos esquecemos, né, de seguir os ditames da palavra de Deus e vamos seguir ao que o mundo faz, você e eu teremos grandes problemas. Que Deus nos ajude e nos livre desses problemas. Quando vier a tentação, como eu vos disse, ore a Deus, que Ele de imediato enviará, né, socorro para você. Muito bem, hoje, né, depois do almoço, depois da tua soneca sabática, né, você vai começar então aí o estudo de uma nova lição, né, a lição número 7, né, Lei e Graça. Eu tenho certeza que vai ser mais uma experiência maravilhosa, né, para cada um de nós, né? Está aí o verso para você decorar, de Gálatas capítulo 2, verso 21. Né? E logo após você ter lido aí a lição, no sábado à tarde, não esqueça de preencher o teu CRM, né? As secretárias têm enviado o link. Outros que vão já à igreja, né? Por estar aí voltando depois dessa pandemia, façam isso lá no momento do pastoreio, né, das unidades da Escola Sabatina. Relate aí o seu estudo, né, o teu CRM, para que a Escola Sabatina continue firme e forte. Vamos encerrar então a nossa Escola Sabatina desse sábado, cantando o hino de número 245 do nosso inário, Gratidão. Graças a ti, Senhor.
Amém. Graças, né, a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um programa de Escola Sabatina que tivemos o privilégio de participar nesse sábado pela manhã. Que o Senhor continue nesse dia, nos dando a bênção do descanso e também da comunhão com o Senhor. Agradecemos por estarmos também com a nossa família, que o Senhor abençoe também a nossa família. Venha estar, ó Deus, conosco durante todo esse sábado, que possamos continuar a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer de coração a tua participação no programa da Escola Sabatina, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e desejo a você, então, né, um feliz sábado e se Deus nos der a grata satisfação, na semana que vem, no próximo sábado, queremos estar juntos aqui para mais um programa da Escola Sabatina. Fique com Deus e um feliz sábado.